Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 8. Lucas capítulo 5, versículo 8. Diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro aqui vai ter uma experiência com Jesus, ele vai ver Jesus operar um grande milagre ali, mas vai ter uma experiência pessoal com Cristo, e em resposta a essa experiência pessoal que ele teve com Cristo, ele disse isso: Jesus, não fica perto de mim, porque eu já fiz tanta coisa errada, eu sou uma pessoa errada, fiz tanta coisa complicada, então fica longe de mim. Quando eu olho para a história de Pedro, eu vejo um processo natural que muitas vezes acontece na vida dos cristãos e na vida de todo mundo, né? Pedro nasceu numa família de judeus, tinha uma família então, e tinha uma referência judaica, então ele tinha uma religião, que ele tinha que cumprir certos rituais, a circuncisão, ele tinha que ir no templo, ele tinha lá que obedecer os sacrifícios, tinha todos ali os seus ritos. A gente vê por Atos capítulo 10, que ele cumpria direitinho as refeições lá, né, que no Antigo Testamento, o que não podia comer, o que podia comer. Então ele tinha uma família, ele tinha uma religião, ele tinha uma esposa, ele era casado, nós sabemos da história da sogra, da cura da sogra de Pedro. Então era casado, tinha uma esposa, tinha a casa própria lá em Cafarnaum, que é a casa onde Jesus, aliás, ficou muito tempo durante o seu ministério, que você pode inclusive visitar hoje em dia lá em Cafarnaum, lá em Israel. Você tem a casa de Pedro até hoje, embora você não consiga entrar totalmente lá dentro, porque foram construídas depois coisas, mas o núcleo é a casa do próprio Pedro. Então olha que coisa interessante, o cara tinha profissão, era pescador, não era a melhor coisa do mundo na época, mas era o suficiente para lhe garantir que a sua família não iria morrer de fome, para garantir que a sua família ia ter o sustento, para garantir que ele poderia ter um estilo de vida e um trabalho para sustentar a sua casa. Então é o tipo de vida que todo mundo quer ter, né? Ter uma boa religião, ter uma boa família, ter uma boa esposa e uma profissão que pague pelo menos aquilo que você precisa. Mas o engraçado é que isso não foi suficiente para Pedro. E isso é interessante, porque a gente vive numa época onde é justamente a promessa dessas coisas que eu falei agora, que viram a referência do que é ser feliz de uma pessoa completa. É você ter uma família, você ter um bom casamento, é você ter uma casa própria, é você ter um emprego razoável, e quando você tiver tudo isso, você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa realizada e completa. Mas quando a gente começa a olhar para Pedro e o chamado dele aqui, a gente percebe que faltava alguma coisa para ele. A gente percebe que essas coisas não foram suficientes para preencher os seus vazios mais profundos, aqueles vazios que só Deus pode preencher, porque Deus nos fez com um buraco do tamanho dele. Enquanto você não preencher esse buraco com Deus, você vai jogar todas as coisas que você quiser, como casa, como casamento, como dinheiro, como trabalho, como tudo que você puder pensar, você vai jogar num grande buraco negro, porque essas coisas não têm o menor poder de preencher esse vazio que Deus colocou no meu e no seu coração. E Pedro continuava com esse vazio, e você percebe nesse texto aqui, o quanto, apesar da sua religiosidade judaica, apesar da sua família, apesar da sua profissão, o quanto ele ainda estava com um grande problema. Assim que ele tem um relacionamento pessoal com Cristo e uma experiência, fica nítido para o próprio Pedro, nítido para o próprio Pedro, difícil falar, que tinha algo errado na vida dele, que tinha algo faltando, que aqueles ritos que ele obedecia, que aquele estilo de vida que ele levava, não era o suficiente para que ele fosse quem Deus queria que ele fosse. E isso é interessante para algumas pessoas, porque eu confesso que a coisa que eu mais ouço
onde eu vou. São cristãos achando que quando eles tiverem alguma dessas coisas que eu falei, eles vão realmente ser realizados. É no dia do casamento que vem a realização, é no dia do emprego que vai ser a realização, é no dia da casa própria que vai vir a realização, é no dia que conseguir vir sempre na igreja e cumprir uma lista de regras aí, que vai vir a satisfação. E a gente percebe, e a gente fica só olhando e esperando o dia que vai chegar e aquilo vai acontecer e a pessoa não vai ficar bem. E a pessoa não vai se realizar. Então a gente percebe, já conhece o final da história de centenas de pessoas para saber o suficiente de que é muito legal trabalhar, mas não vai ser o seu trabalho que vai gerar a satisfação e a completude da sua vida. É muito bom casar, é importante falar isso, principalmente se o som chegar lá em cima no Ministério Infantil. É muito importante, é muito gostoso, mas não é o casamento que vai resolver os problemas e os conflitos da sua vida, e assim por diante. E Pedro vai começar uma coisa diferente de religião com Jesus. Jesus, ele tem uma grande diferença de religião. Por quê? O que é a religião? O que a religião, de forma geral, vai ensinar? Vai ensinar que você precisa fazer algumas coisas para se chegar a Deus. Existe uma lista de coisas que você tem que fazer, e que se você fizer, o raio de Deus ou alguma coisa relacionada à divindade não vai consumir a sua vida, não vai destruir você, não vai acabar com você. Então, de forma geral, a religião são essas tentativas humanas de consertar algo errado em relação a Deus, de se voltar para Deus. Aí você vai para vários tipos de regras, para vários tipos de coisinhas que você tem que obedecer, uma grande lista de 10 ou 20, 30 listas, e as religiões vão tendo as suas listas, mas o relacionamento com Jesus não é uma religião. E isso que é interessante, que a gente tem que perceber o quanto antes, para não achar que Jesus é mais uma opção dentre muitas outras, quando é exatamente o contrário. Jesus é a única pessoa e é o único relacionamento totalmente o contrário contra essa ideia de que você vai se chegar a Deus obedecendo uma lista de regras, fazendo um monte de coisa certa, e se não conseguir nessa vida, parcela em mais vidas sem juros, e você vai 100 vidas, 200 vidas, mas você vai fazer, você vai se chegar a Deus, você vai conquistar Deus, você vai arrumar as coisas. E Jesus e o Evangelho de Jesus é totalmente contrário a isso. O Evangelho de Jesus é aquela ideia de que, olha, a gente pisou na bola e não tem nada que a gente possa fazer para consertar. E a única esperança não é que nós façamos as coisas para ir ao encontro de Deus. A nossa esperança é que Deus venha ao nosso encontro, como veio na pessoa de Jesus. Onde a iniciativa é dele, o mérito é dele, o que faz é dele, e nós não temos condições de fazer nada. Então, Jesus é justamente a falência das tentativas religiosas. É por isso que se a pessoa chega e fala, não, eu sou uma pessoa boa, tenho que melhorar em algumas coisinhas, mas de forma geral, eu sou uma pessoa boa. Jesus não é para você então. O Evangelho de Jesus não é para você. Não, eu acho que se tiver um pouco mais de educação, saúde, segurança, as pessoas vão ficar bem, a nossa sociedade vai ficar ótima, perfeita, e tudo vai ficar certinho quando a gente tiver tudo isso. Então Jesus não é para essas ideias. Jesus vem para dizer justamente o seguinte: olha, faliu, vocês não conseguem, vocês não sabem fazer, e não há nada em vocês o suficiente que possa levar vocês para perto de Deus. Mas se eu fizer um monte de coisa legal e tal? Então, entre nós, já que a gente está aqui em família, vamos combinar que se todo mundo que está à sua volta, que se relaciona com você, soubesse tudo que você já fez, tudo que você já pensou, e tudo que você já falou, talvez inclusive dessa pessoa que está próxima de você, provavelmente nós não teríamos mais do que 1 ou 2 amigos. E me parece que Pedro vai refletir bem o que tem que ser o nosso coração. Jesus, eu não sou digno que o Senhor fique perto de mim. Jesus, vai para outras pessoas, vai buscar outras pessoas, porque eu sou um projeto falido. Jesus, eu só vou te decepcionar. Jesus, a minha lista de antecedentes
criminais, familiares e blá, 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 é feia. Então Jesus, não dá. Aí Jesus fala, agora dá. É agora que dá. É agora que tem algo para fazer. Quando a gente abaixa as armas das nossas tentativas humanas de alcançarmos a Deus, é que Jesus pode falar, agora eu posso fazer alguma coisa. Porque tudo que você tentasse ia falir. E aí o que eu fiz, quem eu sou é capaz de resolver essa situação. E é isso que Pedro vai entender. E aqui é o chamado de Pedro, onde Jesus vai falar, opa, então vamos lá. Eu vou te fazer pescadores de homens. O chamado de Pedro começa justamente quando Pedro assume sua total incapacidade. Entende que ele não é, entende que ele não tem, entende que ele não faz nada, que não está nele a capacidade de ser alguma coisa diante de Deus. E o Evangelho de Jesus é assim. É por isso que Jesus vai falar, eu vim para os doentes, e não para os que estão sãos. Jesus falou isso para os fariseus, que é quem estava mais doente. Então a ideia de Jesus está dizendo, olha, eu vim para quem reconhece que está doente, precisa de um médico. Se a pessoa acha que está tudo bem, é só seguir em frente, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é para Jesus. Jesus é para pessoas assim, como Pedro, que vai dizer, Jesus, eu não mereço nada. Aí Jesus vai dizer, então deixa que agora eu posso fazer alguma coisa em relação à sua vida. E Pedro vai começar muito bem. Pedro vai começar de forma às vezes meio truculenta, mas vai começar com essa consciência de que ele depende de Deus, e tudo de bom que ele tem vem de Jesus. Tanto que em João capítulo 6, a partir do versículo 60, versículo 68 especificamente, Jesus deu um sermão meio difícil, meio duro, e a galera foi embora. Aí os 12 ficaram. Jesus falou, olha, se vocês quiserem ir embora também, vocês são livres. Aí Pedro vai falar, Senhor, para onde nós vamos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Vou para onde, Jesus? Vou correr para onde? Vou sair para onde? Então, essa consciência de Pedro, de que ele não é, de que Jesus é, de que ele não tem, mas Jesus tem, de que não é ele quem faz, mas é Jesus quem faz, vai fazer com que Pedro encontre um lugar de destaque entre os discípulos de Jesus. Então, entre os próprios 12 discípulos de Jesus, Pedro vai fazer parte de um grupo de 3, Pedro, Tiago e João, no barquinho. Por quê? Porque são pessoas que se esvaziavam, são pessoas que começaram entendendo melhor que não tinha. Então Pedro podia fazer parte desse grupo mais próximo de Jesus. Então ele foi um dos primeiros a ser chamado. Ele fazia parte desse grupo íntimo. Sempre que você pega a lista de discípulos na sua Bíblia, quem que aparece primeiro? O Pedrão. Ele era porta-voz dos outros discípulos. Às vezes os outros discípulos queriam falar algo para Jesus. Quem que ia lá? O Pedro. Eu estava correndo, tudo bem. Mas aí começa a acontecer algo no coração de Pedro, que acontece no nosso coração às vezes. Quando a gente começa a se aproximar de Deus, caminhar com Deus, é muito fácil a gente perder esse foco de que nós dependemos de Deus, que sem Ele nós não somos nada, que tudo vem dEle, tudo é para Ele, que nós, se fôssemos deixados à nossa própria sorte, iríamos nos destruir as pessoas que estão à nossa volta. E Pedro vai começar a esquecer isso. E em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 24, os discípulos, os 12, começam a discutir entre eles: quem de nós é o maior? Quem de nós é o melhor? O melhor deve ser o João, que é bem chegado a Jesus. Não, o melhor é Pedro, o cara andou sobre as águas, tá louco? Quem que anda sobre as águas? Não tinha surfista naquela época. Não, mas aí deve ser o Tiago, que não... E o pessoal discutindo, e Jesus vai repreender a Pedro nessa discussão, quando você pega o versículo 31 do capítulo 22, falou: Pedro, você está discutindo essas bobagens aí, o diabo está querendo te cirandar como um trigo, que dá a entender que a fonte daquela discussão era o próprio Pedro, que talvez foi o próprio Pedro que iniciou, cogitando esse tipo de ideia e discussão. Já não é mais o mesmo Pedro, já não é mais a mesma pessoa, já não é mais aquele Pedro que dizia: Senhor, fica longe de mim, porque eu sou muito pecador.
Jesus, você não vai querer nada com alguém como eu, porque eu não tenho nada de bom para te oferecer. Agora já é um Pedro se achando mais especial que os outros, se comparando com outros, se achando que tem condições de fazer coisas por sua própria condição. Ele vai chegar até a corrigir Jesus. Ô Jesus, não fala isso não, tal, não é? Começou a perder quem ele realmente era, e tudo que levou Pedro a ser chamado por Jesus, a fazer parte daquela proximidade com Jesus. No capítulo 26, no versículo 33 de Mateus, Jesus vai falar para os discípulos: olha, eu vou ser crucificado tudo e vocês vão vazar, vocês vão fugir, vocês vão pipocar na hora. O Pedro vai chegar e falar: Senhor, eles vão. Isso é verdade, esses daí podem fazer mesmo, eu também não confio, Jesus. Estamos juntos, esses caras aí que o Senhor chamou também não boto muita fé. Eu estou parafraseando, tá, gente? Porque Pedro falou: olha, mesmo que todos te neguem, mesmo que para eles você seja pedra de tropeço, Jesus, para mim não. Eu vou estar do seu lado para o que der e vier, porque eu sou um animal, entendeu? Eu sou um animal, eu sou muito legal, eu sou muito bom, eu sou muito fiel, eu sou muito forte, eu sou muito bambambam. Então Jesus, com os outros você não pode contar, mas comigo você pode. E aí Pedro vai perder aquilo que é a maior qualidade de um cristão, que é a pobreza de espírito. A primeira bem-aventurança que Jesus vai começar o sermão da montanha, o sermão mais famoso do mundo, é: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando a gente perde essa base, quando a gente perde esse pequeno detalhe, a gente começa a perder tudo o que Deus possa fazer na nossa vida, e começamos a perder tudo que Ele já fez na nossa vida, como estava acontecendo com Pedro aqui. Começou a destruir os relacionamentos. Valeu, obrigado, Albertão. Porque deixou o seu coração perder essa característica que é obrigatória de um cristão. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas entenda que pobreza de espírito não tem a ver com dinheiro. O próprio rei Davi, no Salmo 40, versículo 17, ele vai dizer: sou pobre e necessitado, mas Deus se preocupa comigo. O rei de Israel, cheio da grana, palácio, o cara tinha tudo que precisava materialmente, dizendo: sou pobre e necessitado. Por quê? Porque não é uma característica material, não significa, você não julga a pobreza do seu espírito, do meu espírito, pelo quanto que você tem na sua conta corrente, pelo carro que você tem, se você chegou aqui na igreja de carro, de ônibus, de táxi, se você vai almoçar num rodízio maravilhoso, ou você vai almoçar naquele R$4,90, tal. Essas coisas não definem se você é uma pessoa pobre de espírito. Pobre de espírito é muito parecido com aquilo que vai acontecer com Paulo. Eu falei segunda-feira aqui, mas como nem todos às vezes podem vir às segundas, Paulo vai passar por um processo onde se aproximar de Cristo, se relacionar com Cristo, deixava ele cada vez mais consciente da dependência que ele tinha de Cristo para tudo, e de que ele sozinho não era nada. Ao contrário do que acontece muitas vezes com a gente, começa a ir na igreja, começa a buscar Deus, começa a conhecer um pouco mais da Bíblia, começa a conhecer um pouco mais aí das questões eclesiásticas, e a gente começa o caminho contrário, começa a se engrandecer. Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, 9 o seguinte: olha, eu nem merecia ser chamado apóstolo, dos apóstolos eu sou o menor de todos, porque eu persegui a igreja de Deus, eu não mereço nada. Opa, então dos 13, dos 12 mais Paulo, 13, ele era o menor. Legal, de 13 você é o menor, tá bom. Mas passou um tempo, ele vai escrever a carta de Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo vai dizer: olha, dos santos, eu sou o menor. Todos os crentes que você imaginar, eu sou o menor, e Deus me escolheu para pregar o evangelho aos gentios, mas eu sou o menor. Aí você vai para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que já está bem perto do final da vida de Paulo. Ele vai dizer: Timóteo,
eu vou te falar uma coisinha. Esta palavra que eu vou dizer é digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. O contato com Cristo, o contato com as coisas de Deus, fez com que Paulo saísse da eu sou o menor dos apóstolos, para eu sou o menor dos santos, para eu sou o pior de todos. Eu sou o pior de todos. Agora você pode pensar, puxa, mas olhando a vida de Paulo, Paulo não era pior que o Hitler, Paulo não era pior do que o Stalin, Paulo não era pior do que os fariseus. Mas é que existe algo que quando a luz de Cristo entra na nossa vida, ela irradia de tal forma que aquilo que desagrada a Cristo machuca tanto o nosso coração, o seu coração, que você é capaz sim de dizer: Senhor, pelo que o Senhor está me mostrando, pela oportunidade que eu estou tendo de enxergar, de ver, eu sou realmente o pior. Mas a nossa geração de cristãos é mais parecida com aquilo que está em Provérbios 30, 12, que diz assim: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e não sabe que está suja de imundície. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e não percebe que está toda suja de imundície. E qual que é a prova disso? É a arrogância que a gente tem no nosso coração. É a forma como nós lidamos com as pessoas, é a forma como nós nos dirigimos às pessoas, e é a forma como nós olhamos para nós mesmos. A nossa própria capacidade de nos compararmos demais com as pessoas, compararmos demais a nossa família com as pessoas, mostra que no fundo a gente começa a achar que as coisas que vêm mudando na nossa vida são obra nossa e não de Deus, e de que não é o Espírito Santo que está fazendo. E a gente começa a pregoar o nosso testemunho, a nossa história de vida, como se ela fosse a conquista do nosso braço, a conquista das nossas mãos, e não fruto de um rendimento, não fruto daquele reconhecimento inicial que Pedro teve em relação a Jesus. Jesus, não mereço nada, não sou nada, não tenho nada, Jesus, fica longe de mim porque eu não mereço. Aí Jesus vem e fala: Pedro, vou começar a fazer algo na sua vida. E quando a gente vai perdendo isso, a gente já começa a se comparar com pessoas. A gente percebe quando a gente está assim, quando a gente consegue falar mais do pecado das outras pessoas do que dos nossos. Então a gente se sente muito confortável de falar do pecado dos outros, mas tempo de confissão dos nossos próprios pecados são praticamente nulos. São sintomas de que o nosso coração está ficando igual ao de Pedro, que o tempo na igreja, que o tempo de religião, não naquele sentido que eu falei inicialmente, mas o tempo de seguir Jesus como Pedro estava seguindo, está te fazendo mal, está nos fazendo mal. Não porque seguir Jesus faz mal, pelo contrário, essa é a essência da nossa vida, mas porque nós estamos usando o seguir Jesus como se fosse de alguma forma mérito para nós, como se fosse de alguma forma troféu nosso. E uma das provas disso é que se você perguntar para as pessoas fora da igreja o que elas acham dos cristãos hoje, uma das palavras que vem à mente das pessoas é arrogância, é orgulho, é uma síndrome de superioridade. Eu não gosto de me envolver com cristão porque eles se acham superiores, eles se acham melhores, eles se acham acima dos demais. Assim, não estou generalizando, mas de forma geral, será que isso não está acontecendo com a gente mesmo? E olha o paradoxo que a gente conseguiu criar. Paradoxo não, contradição. Olha a contradição que a gente conseguiu criar. Para se relacionar com Jesus, é só reconhecendo o que Pedro reconheceu: que eu sou um pecador, que eu não mereço nada, que eu não sou nada, que eu em mim não posso fazer nada, que sem Jesus eu nada posso fazer, que eu sou totalmente dependente, que deveria fazer com que as pessoas entendessem de alguma forma humildade, e não arrogância, e não orgulho. Mas nós conseguimos o milagre e a proeza
de sermos arrogantes e superiores, e nos acharmos superiores, acharmos que temos mérito, acharmos que somos melhores do que os outros, num contexto onde a porta de entrada é justamente reconhecendo que nós não somos nada. E o Tim Keller diz algo interessante. Ele diz assim, num livro chamado A Fé na Era do Ceticismo, fala assim: olha, quando as pessoas olham para nós e veem arrogância e veem superioridade, sabe o que elas dizem? Você é muito fanático. Aí o Tim Keller diz: não, é exatamente o contrário, você não é nada fanático, porque se você fosse fanático no Evangelho, você jamais ia esquecer que você não merece nada. Então, se existir esse negócio de um cristão soberbo, orgulhoso, se sentindo superior, o que ele precisa não é ser menos fanático, precisa ser mais fanático. Ele não precisa de menos cristianismo, precisa de mais. O que Pedro precisa aqui não é menos Jesus, não é menos Evangelho, é mais. É voltar às raízes, é voltar ao básico, é voltar ao essencial, é voltar ao simples, e não menos disso. O problema é que o que Pedro está tendo é que ele está se afastando de Jesus, mesmo andando com ele. Mesmo caminhando com Jesus, o coração de Pedro vai se afastando de Jesus. E como consequência, ele tem atitudes como essa, de discutir quem é melhor, discutir quem é mais santo, discutir quem vai negar, quem não vai negar, colocando a mão no fogo por si mesmo. Pode garantir que eu não. Às vezes a gente ouve: eu não caio, eu não faço, isso eu não erro, isso não... E a gente vai se perdendo, como Pedro começou a se perder. A verdade, vamos de novo aqui entre família, o Saião diz uma coisa interessante. Ele diz: olha, o problema de quem fala mal da gente é que essa pessoa sabe pouco. A pessoa chega e fala: Samuel, falaram mal de você. É mesmo, o que falou? Falou isso. Sabe nada, inocente. Não sabe nada. Então o problema de quem fala mal de nós é porque não está na nossa cabeça para saber nem o que a gente está pensando. E não está com a gente na maioria dos momentos. E aí a gente começa às vezes a achar que é a gente que faz, é a gente que tem, é a gente que resolve as coisas. E aí a gente começa a levar essa religiosidade, porque é justamente onde vai caminhar o sentido do farisaísmo. E não estou falando de correção, porque você quer palavra de maior correção do que foi semana passada, com a graça que foi dada, onde todo mundo saiu daqui convicto de que deveriam buscar mais a Deus, mas sem arrogância, sem peso, sem destruir tudo, né? sem usar o martelo para matar uma mosca na testa das pessoas, porque a graça, você pode até querer ajudar alguém a mudar alguma coisa, mas tem que vir de um coração de quem sabe que também não é nada, de quem sabe que é só Deus que faz. Mas quando a gente começa a entrar por esse caminho e achar que somos espiritualmente ricos, que nós temos, nós somos, nós fazemos, nós entramos por esse caminho de Pedro, e Jesus vai começar a avisar Pedro. Em João capítulo 13, versículo 38, Jesus vai dizer: olha, Pedro, você está falando tudo isso daí, que você faz, só que você vai me negar. Não, jamais. Como é que eu vou te negar? Não vou, Pedro. Você vai me negar. Aí em Marcos 14:37, Jesus vai avisar de novo Pedro. Quando Jesus chamou os discípulos para orar com ele, Pedro, Tiago e João, quem é que dormiu? Também o Pedro. Aí Jesus, em Marcos 14:37, os três dormiram, mas Jesus vai falar: ô Simão, Jesus foi falar para Pedro: você não era o bonzão? Você não era o que não ia negar? Você não conseguiu nem uma hora orar comigo? E o Pedro não percebeu os avisos e continuou achando. Aí Jesus vai ser preso, porque chega um dia, porque Pedro acreditava nisso mesmo.
Ele acreditava que ele ia conseguir, ele acreditava que ele realmente ia fazer. A pessoa, quando se torna religiosa, nesse sentido de soberba, nesse sentido de autossuficiência, ela não percebe. É algo que vai contaminando o coração, vai gerando um vírus dentro do nosso coração, e a gente não vai percebendo, e a gente acha que está tudo bem com a nossa vida, mas não está. As pessoas começam a perceber, que o foco está fugindo, que a pessoa agora quer aparecer, que a pessoa agora quer achar que é o chicote de Deus, que a pessoa agora quer achar que é o Jesus na terra. As pessoas vão percebendo, as pessoas vão notando, mas a própria pessoa não percebe. É por isso que C.S. Lewis vai dizer que orgulho é o pior dos pecados, que é o pecado que nós mais odiamos nas pessoas e nunca percebemos em nós. O cheiro de arrogância você sente de longe, o cheiro de religiosidade, soberba, você sente de longe, mas quando está no nosso coração a gente não sente, a gente acaba se acostumando com isso e não percebe, mas chega um dia que isso vai cair por terra. Por amor a nós até, Deus vai fazer com que isso caia por terra. E Pedro vai negar Jesus. Não uma, não duas, mas 3 vezes. Em contextos que você olha e fala, nem eu negaria Jesus nessa aí. Negaria Jesus, tal. Era uma rodinha. Veio uma mulher que é chamada pela Bíblia de serva. Uma pessoa que... eu conheço você andava com ele, hein? Você estava junto, não andava com ele, não sou eu, tal. E ele vai negando Jesus. E aí a Bíblia é muito legal, que ela vai dizer em Lucas 22, 60 e 62, os versículos, que quando Pedro negou Jesus a 3ª vez, naquele exato momento, Jesus estava sendo julgado, estava sendo espancado pelos líderes religiosos, olhou para Pedro. Imagina essa cena de Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, olhar para onde Jesus está e encontrar Jesus olhando para ele. Samuel The House is down. E diz o texto que Pedro saiu e chorou amargamente. Chorou muito, porque não é fácil, irmãos, depois que a gente acha na nossa cabeça que a gente já chegou a um patamar, que a gente já é o suficiente, que a gente já tem, e vão acontecer situações onde vai cair a ficha, e você vai perceber que você estava muito longe de onde você pensou que estava. Achei que estava naquela frustração que está dirigindo para viajar, e aí você fala, nossa, já estou rodando um tempão, devo estar no quilômetro 100. Aí quando você olha para a plaquinha, você olha que está no quilômetro 50. Você fala, não é possível. Na vida espiritual é assim. A pessoa que vai perdendo esse sentimento de quem ela é e da dependência que ela tem de Deus, ela começa a achar que está no quilômetro 100, que está no quilômetro 200. Então o Pedro realmente acreditava nisso. Os outros vão negar, mas eu não, porque eu estou no quilômetro 100, eles estão no quilômetro 50. Mas aí quando a ficha cai, que você está no quilômetro 50... principalmente nos tempos de crise, principalmente nos tempos de perda, principalmente nos tempos de tentação, esses tempos vão trazer à tona, como aconteceu aqui com Pedro, de que a gente continua dependendo de Deus do mesmo jeito que a gente dependia no primeiro dia que a gente começou a se relacionar com Cristo. E essa situação vai trazer à tona que a gente tem que parar de comparar os nossos processos com os dos outros, que a gente tem que dar para o outro a mesma paciência que a gente tem com a gente. Tem um filósofo cristão que chama o Lavelle, ele disse um negócio, deixa eu pegar aqui, olha o que ele disse, preste atenção nisso, o mal entendido que reina sobre os homens provém sempre da perspectiva diferente, segundo a qual cada um se olha e olha para o outro. Pois, quando nós olhamos para nós vemos somente as possibilidades, mas quando nós olhamos para os outros, nós vemos sempre as suas ações, e o crédito que nós nos damos, não damos aos outros. Então quando eu olho para a minha vida, eu sei que eu faço as coisas erradas, eu sei que tem umas áreas na minha vida que eu preciso corrigir, mas o que eu penso? Não, mas eu vou chegar lá.
Deus vai mudar minha vida, eu vou ser diferente, eu vou... Mas quem olha para mim não quer saber disso, olha para o que eu fiz de errado. Então a gente conseguiu criar esse ambiente, essa realidade, onde para mim são possibilidades, para o outro são ações. A gente deveria olhar para as pessoas sempre também pensando nessas possibilidades, como nós olhamos para nós mesmos. E aí Pedro começou a se perder nisso, teve essa situação. Bom, mas Jesus vai restaurar Pedro. E se o seu coração, de certa forma, foi contaminado por esse sentimento de religiosidade, e você não pode mais olhar no espelho e dizer: eis aí um pobre de espírito, alguém que sabe o seu lugar, sabe da dependência, sabe que sozinho não consegue, sabe que sozinho não pode, e é tão dependente de Deus e de Cristo como no primeiro dia, e é tão indigno de Cristo como no primeiro dia. Jesus vai ressuscitar dos mortos, e Ele vai dizer para as mulheres: olha, eu vou encontrar os discípulos, vão na frente, lá em Marcos 16:7, vão na minha frente, e avise os discípulos e a Pedro. Jesus faz questão de especificar o Pedro, porque parece que o Pedro já não se acha mais discípulo. Porque senão bastava Jesus falar: olha, fala para os discípulos que eu vou encontrar. Não, os discípulos e a Pedro, para que Pedro saiba que ele ainda faz parte do projeto, para que Pedro saiba que ele não foi descartado, porque em algum momento ele se perdeu nessa religiosidade, ele se perdeu nessa contaminação, ele saiu do dependente de mim para achar que era alguma coisa, que podia alguma coisa. Então chame os discípulos e a Pedro. Aqui Pedro vai ter 3 possibilidades. Pedro pode fazer igual Judas: não sou nada, não sou ninguém, frustrei todo mundo, eu não presto, eu não sirvo, tal, vou me enforcar, vou morrer. Que é o caminho da covardia, que foi o caminho de Judas. Quer saber? Tudo se exploda, eu me exploda, a vida se exploda, você se exploda, e não quero saber mais de nada. Alguém tem uma corda, uma arma, um remédio, tal, vou me matar. E nesse contexto, tá, gente? Não estou falando de uma pessoa que se suicida num contexto onde ela vai morrer de fome na árvore. Não, estou falando nesse contexto de que você perdeu o curso espiritual da sua vida, o caminho de dependência de Deus, e as suas palavras mostram isso, o seu coração, seus pensamentos, seus gestos mostram isso, e Deus está te convocando a voltar à essência das coisas. E aí caiu a ficha para mim e para você de que nós não éramos tudo aquilo que nós pensávamos. Então a ficha de Pedro caiu. Quando cai a ficha, faz o quê? Joga tudo para o alto e se desespera como Judas, cria uma duplicidade, como fizeram os fariseus. Realmente eu não sou tudo aquilo que eu pensava, mas as pessoas acham que eu sou, então eu vou manter essa aparência que as pessoas acham que eu sou, mesmo que na realidade eu não seja. Então eu vou criar 2 vidas, uma aquela que eu mostro para as pessoas, e a outra que eu vivo na minha intimidade e interioridade. Então tem o caminho de Judas, não quero saber mais de nada. Tem o caminho dos fariseus, me decepcionei comigo mesmo, mas até que é legal ser admirado pelas pessoas, até que é legal as pessoas pensarem que eu estou no quilômetro 100 quando eu estou no 50, então eu vou continuar fingindo que eu estou no 100, quando na verdade eu estou no 50, que é o caminho dos fariseus. E tem o caminho de Pedro. Qual que é? O mesmo de quando ele começou tudo, que é a rendição, que é o reconhecimento que ele não é nada disso. E esse é o caminho de gente grande, porque não é fácil. É mais fácil se suicidar, é mais fácil virar um fariseu, do que lidar com as realidades mais profundas do nosso coração, que é lidar com a realidade de que nós não somos tão bons quanto nós pensávamos que era. E Pedro vai passar por isso. Tem um filósofo que chama Nietzsche, ele vai dizer que o cristianismo é uma criação de fracos para se proteger dos mais fortes. Se eu pudesse falar com o Nietzsche, falar: Nietzsche, você não viveu um dia de cristianismo se você está dizendo isso. Porque se você disser que é fácil virar outra face, se você disser que é fácil orar pelos seus inimigos, se você disser que é fácil o sermão da montanha, eu realmente vou achar que você é um animal. Mas ele já morreu, então não posso falar isso com ele. Por exemplo, uma história que ficou até conhecida
de um debatedor muçulmano, que era famoso até, fazia palestras nos Estados Unidos até, debatedor. Ele estava num palanque falando mal, batendo no cristianismo assim, de forma bem ofensiva, e era uma universidade, no palanque da universidade, e um professor que era cristão, na hora das perguntas disse: olha, eu discordo da sua postura de ser tão agressivo, tal, o cristianismo não é isso que você está pintando, essa caricatura, tal. Aí ele falou: não é? Então vem aqui. Aí o professor foi lá na frente, professor cristão, parou na frente e falou: o cristianismo é uma bobagem, porque é impossível de se viver. E deu uma bofetada na bochecha daquele professor, na frente de milhares de alunos. E aí ele disse: bom, agora você pode me virar outra face, porque eu vou te bater do outro lado também. Aquele professor disse que estava com um lado ardendo, com a bochecha, virou outra face. Aquele muçulmano deu-lhe outra bofetada no lado. Aí ele disse: agora eu quero que você tire as suas roupas, eu quero as suas calças. A Bíblia diz que se a pessoa te pedir uma capa, você tem que dar outra capa também, então tire as suas calças. Aquele cristão diante de todo mundo, aquele professor, pediu desculpas aos alunos, tirou a sua calça. Aí aquele palestrante muçulmano falou: vai embora daqui, você vai continuar falando mal do cristianismo. Aquele professor da universidade falou que no dia seguinte existiam dezenas de alunos muçulmanos na porta do escritório dele, né, de professor, para pedir perdão pelo que aquele homem fez e para entender direito e melhor o que era esse negócio que Jesus ensinava. Só que não é fácil, é para gente grande, não é fácil. Então não era fácil. E aí chega agora, Jesus chama o Pedro para um tete a tete. Pedro, vamos conversar? Não, Jesus, partiu Jerusalém, vou ficar lá no templo, lá fingindo que está tudo bem. Não, vamos conversar. E aquele famoso texto que para alguns de vocês eu já falei sobre isso. Para nós encerrarmos, quando Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas. Jesus vai usar a palavra amor ali, agapau, que é da palavra ágape, que tem a ver na Bíblia muito com aquele amor que entrega, aquele amor que se doa sem esperar nada em troca, aquele amor incondicional, aquele amor mais puro e perfeito. Pedro, você me ama com esse amor? Você lembra que Pedro achava que tinha esse amor, que ele dizia: por ti eu vou dar minha vida, ainda que os outros te neguem, eu não vou te negar. Ele estava iludido. Falou: Pedro, você tem aquele amor lá por mim que você falou? Aí Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que aí Pedro usa outra palavra, ele usa filéu, que é um amor que, quando colocado paralelamente com ágape, significa um amor inferior, um amor menor, um amor que não é completo. É a mesma coisa de você, rapaz, chegar na moça que você gosta, todo apaixonado, todo esperançoso de que vai rolar um clima. Você chega para ela e diz assim: olha, eu te amo. Aí ela diz: eu gosto de você. Samuel, o que significa isso? Significa que não vai rolar, ou então que você vai ter que investir um tempo aí, porque não é recíproco. Então Pedro vai dizer: Senhor, eu achava que eu tinha, mas até a Bíblia Viva, para quem tiver, ela já traduz assim, né? Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto do Senhor. Eu achava, Senhor, que já estava lá no quilômetro 100, eu achava que era, mas o meu amor por ti ainda é bem menor, ainda é bem pequenininho. Aí que Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, mesmo que seu amor não é tudo aquilo que você achava, eu não estou descartando você. Você ainda faz parte do projeto. Mesmo não tendo o ágape todo, mesmo não tendo aquele amor todo, eu não vou descartar você, Pedro. Mas negou 3 vezes, Jesus vai falar de novo: Pedro, tu me amas, ágape? E de novo Pedro vai falar: Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor, sabe que eu te amo, filéu, apacenta as minhas ovelhas. Aí na 3ª vez Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas, filéu? Ou seja, Pedro, é esse amor pequeno que você tem por mim? É esse amor reduzido, incompleto que você tem por mim? É só isso que você tem, Pedro? E Pedro se entristeceu, diz o texto, e ele diz: Senhor,
Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu só tenho filéu, que eu te amo, filéu. E Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. É muito legal isso que Jesus fez com Pedro, no sentido de, você ainda não chegou lá, mas com essa consciência, Jesus levou Pedro lá para o começo da vida dele, onde Pedro vai dizer: Senhor, fica longe de mim, porque eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não mereço nada, eu mereço que o Senhor fique longe de mim. Aqui Pedro está de novo respirando a estes ares, dizendo: Senhor, não tenho o amor que o Senhor merece, não tenho a devoção que o Senhor merece, a entrega que o Senhor merece. Tudo bem, Pedro, eu não te descarto por causa disso, apacenta as minhas ovelhas, você continua fazendo parte do plano, mesmo ainda não tendo chegado aonde você poderia chegar. E o legal para a gente encerrar do texto é que poderia pensar assim: então tá bom, então fica assim mesmo, tá tranquilo, continua assim, sempre com um amorzinho bem lá embaixo por Jesus. Não é esse o objetivo de Deus. Lá em João 21, a partir do versículo 15, onde está acontecendo esse diálogo, no final desse diálogo, Jesus vai falar: Pedro, hoje você é jovem, você vai para onde você quiser, mas quando você for velho, vão pegar você pela mão e vão te levar para lugares para onde você não quer ir. E aí diz o texto: isso falava Jesus acerca da morte com a qual Pedro iria glorificar a Jesus. Jesus estava dizendo: Pedro, hoje você só tem isso, você só tem filéu, mas vai chegar um dia que aquele sentimento que você queria ter, que aquele amor que você queria ter, aquele amor tão grande que seria capaz de entregar a própria vida, você vai ter, você vai chegar lá. Então calma, Pedro, vai na humildade, vai com a sua pobreza de espírito, que você vai chegar exatamente aonde você sonhava chegar, e você vai ser capaz de entregar a sua vida por mim. Que Deus mude o nosso coração nessa manhã, primeiro na forma de nós lidarmos com a gente mesmo, de a gente entender que a gente é igualzinho a Pedro. A gente começa tudo empolgado, a gente começa sempre humilde, a gente começa sempre achando que não é nada, mas como é fácil a gente passar para esse estágio de nos acharmos superiores, de que nós merecemos, que nós somos melhores, e que nós precisamos desse confronto com Jesus, desse olhar de Jesus no nosso coração. E não é esse confronto de arrebentar com a sua vida, mas é mostrar para você exatamente onde nós estamos. Samuel, deixa eu te mostrar onde você realmente está, a dependência que você tem de mim, o quão nada você pode fazer se não for através de mim, o quão limitado você é, porque é esse o caminho do crescimento. Eu costumo dizer também que aquela mulher que foi ungir os pés de Jesus, e ela foi secar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos, esse é o lugar mais alto que um cristão pode chegar, com a sua cabeça aos pés de Cristo. E aí a gente às vezes quer umas outras coisas, umas outras realidades e plataformas, que a nossa vida espiritual perde totalmente o curso. E aí Jesus nos chama para conversar, para um diálogo, para as realidades mudarem. E em relação às pessoas, é ter também essa mesma visão de que tão limitado quanto você é a pessoa que está do seu lado, e que às vezes a gente pode reduzir um pouco a marcha na empolgação de mudar demais a pessoa que está ao nosso lado, de querer que ela seja exatamente o que a gente quer, e apertar demais, e pressionar demais, e pesar demais, tendo com a pessoa menos paciência do que a gente tem com a gente, que a gente tem muita paciência com a gente mesmo. E é como disse o Luiz Laver. E para encerrar, eu queria ler algo para vocês, se você puder ficar de pé, de um livro que se chama O Erro de Narciso, que tem a ver com essa liberdade que nós temos de nos relacionarmos com Jesus, sem o desespero de Judas, sem a falsidade dos fariseus, mas com a rendição de Pedro. Quando o nosso coração está assim, quando o nosso coração está mais amargo, religioso e soberbo, ele diz assim:
A sinceridade é o ato pelo qual me coloco a mim mesmo sob o olhar de Deus. Não há sinceridade de outro modo, pois somente para Deus não há mais espetáculo, não há mais aparência. Ele próprio, Deus, é pura presença de tudo que é. Quando me volto para Deus, nada mais conta em mim, a não ser o que realmente eu sou. Pois Deus não é apenas o olho sempre aberto, ao qual nada posso fingir do que sei de mim mesmo. Ele é a luz que atravessa todas as trevas e que me revela tal como sou, sem que eu mesmo soubesse que era. O amor próprio que me ocultava de mim mesmo é uma roupa que cai de repente. Um outro amor me envolve, tornando a minha alma transparente. Que nós possamos ficar longe dos espetáculos, das aparências, e deixar que a luz de Deus mostre aquilo que nem a gente está percebendo, e que Cristo mostrou para Pedro, e que Ele mostre para nós essa manhã, e durante a nossa vida. E talvez essa palavra é para você que está um pouco mais parecido com Judas, se desesperando, tão decepcionado consigo mesmo, porque descobriu que não é muita coisa no sentido de riqueza e de capacidade, está se sentindo muito limitado, de que Deus não descarta você apesar do seu limite. Apesar de hoje você perceber que o seu amor por Ele, talvez você ficou doente e percebeu que você reagiu na doença de forma que você achou que você não reagiria. Enfim, alguma coisa mostrou para você exatamente que você não estava onde você achava que estava. Isso fez seu coração ficar um pouco desanimado, desiludido. Vai para Jesus. Vai ter essa conversa com Ele, porque a hora que você disser para Ele: Jesus, eu não tenho o amor que eu achava que eu tinha, sabe o que Jesus vai dizer? Eu sabia isso desde o começo, foi só você que esqueceu, e você passou a fazer parte do meu projeto do mesmo jeito. Eu chamei você mesmo assim, eu trouxe você para me seguir mesmo assim. Foi você quem esqueceu, foi você que perdeu o foco. Às vezes o amor próprio faz com que a gente tome direções assim. Vamos orar? Vamos desnudar o nosso coração diante de Jesus? E talvez você possa se imaginar nessa conversa com Cristo. Já pensou Ele te chamando? Jesus estava fazendo um churrasquinho ali de peixe, e aí chamou Pedro para conversar. Talvez ter essa intimidade com Cristo de falar para Ele: Jesus, eu achava que eu era, eu achava que eu tinha, eu pensei que eu era capaz, mas estou descobrindo que eu te amo muito menos do que eu pensava, Jesus. Que a prioridade da minha vida, que o Senhor não é o centro da minha vida como eu pensava que era. E o centro da minha vida virou eu mesmo, virou a igreja, virou o meu trabalho, virou minha família, tá? Eu estou descobrindo isso, e Jesus vai te falar: tá, eu já sabia disso, e eu te chamei assim mesmo. Eu sabia disso, eu te chamei assim mesmo. Vamos lá. Só que vamos como pobres de espírito. Como pobres de espírito. Senhor, nós clamamos a Ti nessa manhã, Jesus, confiando no Teu amor, confiando que nós podemos abrir mão deste amor próprio que vem nos cegando, que vem nos distanciando de Ti, e podemos nos despojar desse amor próprio, sabendo que vamos ser envolvidos por um amor maior, por um amor infinitamente superior, um amor realmente capaz de nos transformar. Pai, nós somos tão parecidos com Pedro, Senhor. É tão fácil a gente se perder, é tão fácil a gente achar que os anos de igreja, que os anos conhecendo mais a Bíblia, fazem com que a gente tenha uma superioridade maior, coisas que nos afastam das pessoas, nos fazem esmagar as pessoas. E nós queremos apresentar essa realidade diante de Ti, Senhor. Nós não queremos ser como Judas, de jogar tudo para o alto e fugir e entregar os pontos, mas nós não queremos também ser como os fariseus, de que quando nós descobrimos que realmente não somos aquilo que
que nós achávamos que era, nós não lutemos com unhas e dentes para defender uma aparência disso. E lutar e passar nossa vida para sustentar uma aparência que é falsa, que não é a realidade do nosso coração. Ajuda a gente a fazer como Pedro, Senhor, que apesar de tudo correu para Ti. Correu para Ti. Quando percebeu, quando a ficha caiu que ele não era, de que ele precisava e dependia de Ti, como no primeiro dia onde ele confessou toda a dependência dele. E quando a ficha caiu, ele foi capaz de falar: Jesus, o meu amor por Ti é menor do que eu pensava. Que nós possamos também, quando o nosso coração começar a se azedar, quando o nosso coração começar a ficar soberbo, quando a gente começar a perder o foco, Senhor, a gente possa ouvir a Tua voz dizendo para nós: Tu me amas com ágape, é a mim mesmo. Você está fazendo por mim mesmo, ou está fazendo por você mesmo? E que nós possamos, Senhor, render as nossas armas nestes momentos. E que a aparência que nós tivermos seja conforme a realidade do que nós somos. Porque é o que nós somos que um dia vai se encontrar contigo e olhar nos teus olhos. Nós não queremos ser estranhos, Deus, e passar nossa vida sustentando uma falsidade. Ajuda-nos, Senhor, venha nos despojar das nossas vestes de arrogância, de soberba, de orgulho, e que essas pessoas olharem para nós, mesmo que elas não tenham muita coisa para dizer de bom sobre nós, mas que uma coisa elas possam dizer: ali está um pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Te entregamos estas realidades, Senhor, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.